Pergunta número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos espíritos que se melhoram? São os mesmos espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Pergunta número 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e, assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Pergunta número 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Pergunta número 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Pergunta número 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Pergunta número 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrada. Pergunta número 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária à sua personalidade. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Pois que na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Pergunta número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela filheira do mal, não. Pela filheira da ignorância. Pergunta número 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Pergunta número 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal?
Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências às que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Pergunta número 122A. Donde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Pergunta número 122B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Pergunta número 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim, cada um tem o mérito de suas obras. Pergunta número 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. Os casos intermediários constituem a grande maioria. Pergunta número 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Pergunta número 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos os ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Pergunta número 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém não sabendo d'onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rápido em inteligência como em moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio.